Jesus. Mais uma vez estou aqui para anunciar a palavra de Deus, né? Quero que vocês acompanhem essa mensagem mais uma vez sobre fé. E hoje eu quero falar alguns testemunhos, né, de fé, principalmente sobre curas, que é o que nós estamos abordando agora, tá? E para que a gente saiba como obter a fé para a cura. Glória a Deus. Acompanhe o nosso canal, né? Se inscreva, você que não é inscrito ainda no canal. Aos inscritos, deixe o seu like, né? E aqueles que quiserem estar compartilhando, mandando a sua mensagem, tirando as suas dúvidas, pode fazer, que assim a gente vai estar acompanhando, né, a cada mensagem, em nome de Jesus. E vamos para a palavra, né? A terceira parte de como obter a fé bíblica. Testemunhos de cura. Esse primeiro testemunho que eu vou contar foi de um pastor, tá? Olha o que é que diz esse testemunho. Um pastor de uma determinada igreja disse a seguinte frase. Olha o que é que ele falou. A cura é parte integrante do evangelho. Na época em que esse pastor liderava essa determinada igreja, ele foi atropelado por um automóvel. Imagina, né? Então aconteceu um acidente com esse pastor. E os médicos disseram o seguinte para ele, que uma de suas pernas teria que ser amputada até os joelhos. Mesmo que acontecesse um milagre e não tivesse que amputá-la, o médico disse para o seguinte para ele, no mínimo, sua perna ficaria imóvel pelo resto de sua vida. Que tragédia, né, irmãos? Mesmo que não viesse amputá-la, mas ele ficaria imóvel, né? Ele não conseguiria movimentar suas pernas. E diz aqui, contudo, enquanto estava no hospital, o Senhor Deus começou a falar com ele em seu coração. Então Deus começou a mover o seu coração, né? Começou a conversar com aquele homem. E Deus fez esse pastor lembrar em sua mente do seguinte texto bíblico. Tiago, capítulo 5, que está aí na tela, já está marcado aí em verde. Tiago, capítulo 5, verso 14 e 15. Antes de ler, vou tomar uma aguinha, né? Olha o que é que diz. Olha o que é que Deus fez esse homem, esse pastor, lembrar para que ele viesse a voltar a crer na cura. Alguém está doente? Que mande chamar os líderes da igreja, ou aos presbíteros, né, como dizem alguns textos. E estes devem orar sobre ele e derramar azeite sobre ele, em nome do Senhor. 15. E as orações deles, se oferecidas com fé, curarão o doente, pois o Senhor o fará ficar bom. E se houver cometido pecados, o Senhor o perdoará. É o que diz o texto sagrado. E veja o que aconteceu com esse pastor. E diz aqui, esse pastor tentou desculpar-se diante do Senhor, dizendo que na sua igreja não faziam assim. Olha só, ele era pastor de uma determinada igreja e ele diz, oh, mas lá na nossa igreja, Senhor, não fazia assim. Deus falando com ele, ele leu o texto e ele dizia, mas Senhor, lá não fazíamos isso, não orávamos, né, com imposição de mãos e ungindo com óleo o doente. Então o Senhor o fez lembrar de um casal que eram amigos dele e que criam na unção com óleo. Olha que coisa, né? De acordo com estes versículos. Então, na igreja onde ele congregava, não criam assim, mas o Senhor fez ele lembrar de um casal amigo deles que criam assim. Na sua igreja era permitido isso. E ele mandou chamar esse casal. O Senhor disse para o pastor chamá-los para orar com ele. E ele assim o fez. Eles vieram e o ungiram com óleo e oraram. E ele foi curado. Glória a Deus, né? Sua perna não foi amputada e nem ficou imóvel como o médico havia falado. Então ele foi curado, não foi amputado e não ficou imóvel. Ele conseguia movimentar. Então esse pastor voltou a andar mesmo depois daquele acidente. Então a palavra de Deus, irmão, ela é verdadeira, pois a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Não esqueça deste versículo.
Vamos para mais um testemunho. Esse aqui também é forte, hein, irmão? Diz assim: há muitos anos atrás, um excelente pastor de uma igreja tradicional tinha um ministério de grande destaque. Suas campanhas evangelísticas abrangiam cidades inteiras com o resultado da combinação de esforços de várias igrejas. Esse pastor ficou doente. No entanto, e conforme o seu próprio testemunho, a enfermidade consumiu todo o seu dinheiro num período de 2 anos. Então ele gastou todo o dinheiro que ele tinha para tentar ser curado, né? Esse pastor tinha uma quantia significativa no banco, o que era uma quantia enorme naquela época. Por causa da enfermidade, não só todo esse dinheiro se foi, como também teve que vender sua casa, vender o seu automóvel e alguns dos seus livros a fim de pagar as despesas médicas. Tratou-se em vários lugares, inclusive em clínicas de renomes. Olha só, irmão. Ele foi em vários lugares, em clínicas, né, especializadas de renome, e mesmo assim não conseguiu obter o resultado, tentando receber auxílio médico. Apesar disso, não houve melhora. Pelo contrário, o estado piorou. Olha como Deus queria trabalhar na vida desse pastor. Por fim, foi internado e o médico disse-lhe que morreria. Olha que o negócio ficou ainda pior. Ele chegou a ser internado e o médico falou: olha, é um estado terminal, não tem mais o que fazer. O pastor entrou em contato com seu irmão para pedir algum dinheiro emprestado, pois queria voltar para sua casa, onde pretendia morrer. Então ele queria voltar para casa, irmão. Ele já estava entregue, né? Já estava praticamente dizendo: não tem mais jeito, né? Olha o que continua dizendo esse testemunho. A mãe desse pastor tinha 83 anos de idade e ele queria vê-la antes de morrer. Então seu irmão enviou-lhe o dinheiro e ele foi para casa. Então ele voltou para casa, ele saiu do hospital onde estava ali, né, internado, e o médico não deu nenhuma esperança. Ele queria ver a sua mãe, 83 anos de idade, e queria morrer em casa. Então o irmão dele emprestou o dinheiro para ele e ele foi para casa. Foi morar com sua mãe no lugar onde havia crescido. Sua mãe ficou feliz em revê-lo. Ele contou-lhe que iria morrer. Ele fala essa notícia para sua mãe. Imagine você recebendo uma notícia de que seu filho está prestes a morrer, mas quer lhe ver e quer estar na sua casa. Não é muito boa a notícia, não é? Mas diz aqui, ó, certo dia o rapaz, né, que morava naquela casa, né, certo rapaz de 19 anos de idade, ele fazia as tarefas daquela casa e do quintal para aquela mãe idosa. Tornou-se o enfermeiro daquele pastor. Ele tinha que virá-lo na cama e vesti-lo. Então tinha um rapaz com a idade de 19 anos que tomava conta daquela senhora. Ele trabalhava ali naquela casa. E o pastor o conheceu. Esse pastor que estava enfermo. E esse moço de 19 anos de idade, ele cuidou desse pastor. Ele virava ele para trocar, né, sei lá, tudo que tinha, né, a roupa. Aquele pastor já estava imóvel, gente. Ele estava num estado terminal. E diz que certo dia aquele rapaz disse o seguinte para aquele pastor: olha, você não gostaria de deixar o Senhor curá-lo? Que pergunta maravilhosa, né, irmão? Olha só, um jovem de 19 anos anunciando a cura para o pastor. Você não gostaria que Deus te curasse? A Bíblia diz, olha o que ele fala. A Bíblia diz que se há alguém doente entre vós, chame os presbíteros ou os líderes da igreja e estes façam oração sobre ele. Foi o que nós lemos agora. Tiago, capítulo 5, versos 14 e 15. Glória a Deus. Então aquele ministro, né, aquele pastor, que supostamente conhecia a Bíblia, não sabia que aqueles versículos estavam na Bíblia ou estavam na palavra de Deus.
Ele foi para um seminário e estudou de tudo, menos a Bíblia. Então ele pediu para que o rapaz, né, pegasse a Bíblia e encontrasse esses versículos. Mas o rapaz disse o seguinte: eu não sei ler. Então perguntou o pastor: como é que você sabe esse trecho da Bíblia? Como que você conhece essa palavra? O rapaz explicou, né, que um determinado pregador esteve anunciando a palavra de Deus na igreja em que ele frequentava. Então aquele pastor, que era muito tradicional, encontrou o trecho, né, em que o rapaz havia falado para ele. Esse que nós estamos vendo aí, Tiago capítulo 5, versos 14 e 15. E ele leu, simplesmente assim. O moço disse-lhe, glória a Deus, o moço disse que o pregador estava conduzindo uma campanha de cura e o convidou o pastor para ir lá. Então, quando esse pastor leu esse trecho, o rapaz já anunciou para ele: ó, aonde eu estou indo tem um pregador que está dirigindo uma campanha, né, de cura divina. Você não gostaria de ir lá? Ele fez o convite para o pastor e o pastor aceitou. Olha que bênção. Então ele foi levado à igreja em que estava sendo conduzida a campanha, né, essa campanha de cura divina. E levaram esse pastor num automóvel onde o assento traseiro se tornou uma cama para ele. Então levaram o automóvel para o ponto mais próximo daquela igreja. E depois da reunião de oração em que estava sendo dirigida aquela campanha de cura, o pregador que estava naquela campanha, né, dirigindo ela, foi até onde estava o pastor, que estava dentro do carro, como se fosse um leito de uma cama, porque ele não poderia sair dali. Ele não podia de maneira alguma sair dali, porque estava imóvel, doente. E aquele pregador ungiu ele com óleo e orou por ele. Diga glória a Deus, irmão. Coisa maravilhosa. Irmão, aquele pastor foi levado para sua casa, para a casa da sua mãe. E chegaram próximo à meia-noite. E aquele horário já avançado, mas mesmo assim, quando ele chegou lá, ele pediu para que a sua mãe fizesse para ele ovos fritos com presunto. Falou para que o rapaz aquecesse, né, esquentasse a lenha no fogão, que era fogão a lenha, e que a mãe dele fizesse ovos fritos com presunto, porque ele queria comer. Irmãos, aí você diz: ah, mas isso é simples, comer é muito fácil. Aquele homem, aquele pastor, já estava mais de 2 anos em uma dieta. E sabe qual que era a dieta desse homem? Ele só comia e se alimentava de comidas de neném. Olha só, de criança, tá? E alimentos semi-líquidos. Ele não comia nada. Ele só comia coisas de criança e semilíquidas. Mas ele desejou comer ovos fritos com presunto. E o pastor continuou dizendo para a mãe dele: mãe, eu fui curado. A mãe dele ficou preocupada. Disse: mãe, eu estou curado. Ele já chegou determinando que a oração, né, daquele pregador já havia curado ele pela unção do óleo. Ele disse: faça, eu vou comer e eu já estou curado, mãe. Glória a Deus. Contou-lhe que o pregador havia ungido com óleo e orado por ele. Mais tarde, sua mãe contou que, enquanto o ouvia falar, pensou que aquele pastor estivesse, né, ficando sem juízo. A mãe dele não estava acreditando no que estava acontecendo. Disse: meu filho parece que perdeu o juízo, acho que está, né, alienado. Glória a Deus. Também pediu para sua mãe fazer alguns biscoitos caseiros para que ele comesse. Aí ela pensou: já que ele vai morrer mesmo de qualquer maneira, ou de qualquer forma, então seria melhor que ele morresse feliz.
Então ela fez os biscoitos e preparou os ovos e o presunto. Aquele pastor que estava enfermo e agora disse que estava curado para sua mãe, ele comeu tudo e não passou mal. Então ele estava completamente curado. Glória a Deus. Irmãos, antes daquele culto, o jovem rapaz, né, antes daquele culto em que ele levou o pastor, que foi curado naquele culto, o rapaz disse para aquele pastor que ele também precisava não só ser curado, mas também ser cheio do Espírito Santo. Olha que maravilha. Porque muitas vezes as pessoas vão só atrás da cura, irmãos, mas não querem ter a aproximação do Espírito de Deus, para que possa ainda mais conduzi-los à fé, não somente para que você seja curado, mas que Deus te use para curar outras pessoas. Oh, glória! Aleluia! Pela fé. Amém? Olha o que diz aqui, ó. Então, antes daquele culto em que fora curado, o rapaz dissera ao pastor que ele também precisava ser cheio do Espírito Santo. Aquele pastor relatou que depois de curado, estava pronto para crer em qualquer coisa que o rapaz lhe explicasse. Assim perguntou ao rapaz o que deveria fazer. Olha a fé que esse pastor estava, irmão. Estava ali quase entregue à morte, entregue às palavras que o médico havia falado. O médico declarou que não tinha mais jeito, né, que ele poderia ir para casa morrer, que não tinha mais nenhuma solução. Deus o levou para a casa da sua mãe e ali estava um servo de Deus, um jovem que nem sabia ler, né, e anunciou o evangelho para aquele pastor, e aquele pastor creu e disse: qualquer coisa agora que você falar, eu já estou curado, mas o que você falar eu creio. E o jovem falou: você precisa do Espírito Santo de Deus para continuar a obra. Oh, glória! Aleluias! Louvado seja Deus. Então o rapaz explicou-lhe como recebeu o batismo com o Espírito Santo e convidou aquele pastor para ir em outra reunião na igreja onde ele havia sido curado. Quando fizeram o apelo, foi à frente o pastor e recebeu o batismo com o Espírito Santo. Você observou que ele foi à frente? Então ele já estava curado. Ele já andava. Ele já estava se alimentando. Aquele pastor estava totalmente curado e disse: agora eu creio em qualquer coisa que o Senhor falar. E Deus falou: você precisa ser cheio do Espírito Santo. E ele foi batizado com o Espírito Santo. Então aquele pastor começou a escrever sobre sua cura. Olha que bênção, irmão. Bem como artigos em diversas revistas. Então ele continuou a sua obra falando nos seus livros, em revistas, o que Deus havia feito com ele. Glória a Deus. Deus quer fazer o mesmo por você. Infelizmente aquele pastor, ou melhor, felizmente, né? Porque a gente não sabe que a pessoa vai para a glória, então é felizmente. Felizmente aquele pastor já foi para a glória. Mas seus escritos, né, as suas revistas, os seus livros, têm sido uma bênção para muitas pessoas, irmão. Glória a Deus. Que você também seja uma bênção para muitas pessoas. Então, como aquele homem obteve a fé, irmão, para ser curado? Como que aquele pastor, ele obteve a fé para ser curado? Vocês observaram que ele gastou tudo que ele tinha? Ele não tinha mais dinheiro nem para voltar para a casa da sua mãe, teve que pedir emprestado para o seu irmão. Como que ele obteve essa fé? Pelo ouvir a palavra de Deus. Você está ouvindo, então creia. Tome posse dessa palavra. Saia dessa cama. Saia desse cativeiro. O Senhor quer te usar. O Senhor quer te encher do Espírito Santo dele. O Senhor quer te levantar. Louvado seja Deus. Receba a cura em nome de Jesus. No livro de Marcos, olha o que é que diz. Como que esse homem obteve essa fé. Nós já lemos esse texto em outro estudo, mas eu quero chamar a sua atenção sobre isso. Olha o que é que diz. Louvado seja Deus. Né? Olha que diz: entre a multidão estava uma mulher que sofria
Havia 12 anos de uma hemorragia. Que bênção. Ela foi curada, meu irmão. Essa mulher foi curada. Esse texto, ele relata a história da mulher que padecia de hemorragia por um período de 12 anos. Vocês estão vendo aí, 12 anos. Imagine uma pessoa sofrendo 12 anos com uma enfermidade. E a palavra de Deus ainda relata que ela gastou todos os seus bens em tratamentos médicos, sem obter resultado algum de melhora. Assim como foi esse pastor. Ele não teve resultado. 2 anos ele gastou tudo nas melhores clínicas e não obteve a sua cura. Mas quando esta mulher ouviu falar de Jesus, ela foi curada. Ela foi curada. E quando esse pastor ouviu falar de Jesus pela boca daquele jovem de 19 anos que a unção com óleo iria lhe curar, que o presbítero orasse por ele, a oração da fé, ele seria curado. Ele creu. Ele recebeu a vitória em nome de Jesus. Foi como nós vimos com esta mulher. Ela creu que se ela tocasse nas vestes de Jesus, seria curada. E aquele homem, quando foi curado, disse: agora eu creio qualquer coisa que esse jovem falar. A palavra, ela tem poder. A palavra de Deus, ela tem poder, meu querido. Glória a Deus. E eu te pergunto, como que aquela mulher obteve a cura? Hein? Como ela obteve a fé para ser curada? Como que aquele homem, aquele pastor, obteve a fé para ser curado? Eles obtiveram a fé tendo ouvido falar de Jesus. Como diz aqui no verso de número 27, ela tinha ouvido tudo sobre os maravilhosos milagres que Jesus fazia, e foi por isso que veio por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Ela ouviu falar dos atos miraculosos de Jesus, as suas maravilhas. E este homem, quando ouviu aquele jovem falar, esse pastor foi curado também. Então que você receba a sua cura, que você receba o seu milagre, que você seja abençoado em nome de Jesus. E aqui termino essa mensagem com esses maravilhosos testemunhos verídicos da palavra de Deus. Que você possa continuar ouvindo este canal e compartilhando com seus amigos do canal Flávio Santos. Eles também possam ouvir esta palavra. Darei continuidade a essa mensagem no próximo vídeo. E acompanhe essa mensagem, porque eu creio que o Senhor vai colocar no teu coração esta fé que muitas pessoas estão desacreditando, né? Então, como que nós vamos obter a fé bíblica? É dessa forma, ouvindo a palavra de Deus. Ouvindo a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.